Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos fazer alguns exemplos, trabalhando com os vetores no espaço, ou seja, no sistema de três coordenadas, ou tridimensional. Bom, o nosso primeiro exemplo, ele diz mais ou menos o seguinte. Dados os pontos A, que tem coordenadas 0, 1, menos 1, e B, que possuem coordenadas 1, 2 e menos 1. E ainda os vetores U, V e W, né? Então dá três vetores aqui. Vou colocar o vetor U igual menos 2, menos 1 e 1. V 3, 0 e menos 1. E um vetor W com as coordenadas menos 2, 2 e 2. Nós precisamos verificar se existem os números A1, A2 e A3, tais que esta relação seja válida. Qual relação? O vetor W é igual a A1, AB, mais A2U, mais A3V. Tá certo? Então, nós temos que verificar a existência dessas componentes aqui, A1, A2 e A3, né? Essas constantes que multiplicam os vetores da base. De forma que o vetor W seja uma combinação linear dos vetores AB, U e V. É isso que tem que fazer. O que nós vamos fazer, então? Nós precisamos substituir, né, todos os vetores aqui nessa equação vetorial, e depois nós precisamos calcular as constantes A1, A2 e A3 a partir da resolução de um sistema linear. O que falta? O vetor W, U e V são dados, né? W e V estão aqui. O vetor AB não é dado, mas nós podemos calcular porque o problema nos fornece os pontos A e B, tá certo? Então esse é o primeiro passo. Vamos lá. Calcular o vetor AB é fazer o quê? B menos A, né? Ponto final menos as coordenadas do ponto inicial do nosso vetor. Se fosse BA, seria A menos B, né? E ao contrário. Sempre o do fim menos o do início. O que eu faço? Eu vou pegar as coordenadas do B e subtrair dele as coordenadas do A. Então, eu tenho lá, na componente x, B vale 1, menos a componente x do A, que é 0. Na componente y, nós temos o 2 no B, menos a componente y do A, que é 1. E na componente z, nós temos no B menos 1, menos o menos 1 do A. Então, menos por menos aqui dá mais, né? E é isso que nós obtemos aqui. Então, nós vamos ficar com o vetor AB, né, dado pelas componentes. 1 menos 0, 1 na direção x, ou y. 2 menos 1 é 1 na direção do j, ou do eixo y. E menos 1 mais 1 é 0 na direção do eixo z, ou do vetorzinho k. Então, esse é o nosso primeiro cálculo, encontrar o vetor AB da nossa combinação linear. Agora, nós vamos substituir todo mundo, né? Coloca todo mundo nesta equação aqui, que é a condição inicial do nosso problema, né? Quando que vão existir as componentes A1, A2 e A3? Né? Quando nós pudermos escrever o vetor W como combinação de linear de AB, U e V. Né? Caso AB, U e V não formem uma base, ou seja, eles não sejam coplanares, né? Não, na verdade, se eles forem coplanares, eles não formam a base, né? Então, eu não vou conseguir escrever o vetor W como combinação linear desses três caras aqui, tá? Então, AB, U e V precisam formar uma base, ou seja, não podem ser coplanares. Caso isso seja verdade, nós vamos conseguir escrever o vetor W como combinação linear deles, tá certo? Então, vamos lá. Essa questão de coplanaridade nós vamos ver, né, mais para frente, para ver se eles formam uma base mesmo ou não. Mas aqui a gente resolvendo essa equação vetorial, esse resultado está implícito, tá certo? Vamos lá. Eu vou pegar esta equação e vou utilizar ela aqui na sequência. Qual é o vetor W? O vetor W é menos 2, 2 e 2. Vai ficar lá, menos 2, 2 e 2, igual a nossa constante A1, vezes o vetor AB, 1, 1 e 0, que eu acabei de calcular aqui. Então, A1 vezes o vetor AB.
mais a constante A2, que multiplica o vetor U, que tem as componentes menos 2, menos 1 e 1. 2, menos 1 e 1. Mais A3, que multiplica o vetor V, 3, 0 e menos 1. Tá certo? O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer a multiplicação do escalar por cada um dos vetores, aí nós vamos fazer a soma vetorial e depois nós vamos aplicar a igualdade, que foram as operações que a gente viu na videoaula passada, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou ter lá menos 2, 2 e 2 igual. Se eu multiplicar A1 aqui dentro, vai ficar A1, A1 e 0. Aqui vai ficar menos 2A2, menos A2 e A2. E aqui vai ficar 3A2, 3A3, 0 e menos A3. Tá? Eu já vou fazer esse produto e vou, né, fazer a soma vetorial de uma vez. Né? Então a gente vai fazer essas duas operações de maneira conjunta. Então vai ficar lá na componente x, 1 vezes A1, que é A1. Na componente x aqui do segundo vetor, vai ser menos 2A2. E aqui nós vamos ter mais 3A3. Percebem o que eu fiz? Olha, eu fiz o produto pela primeira componente e já fiz a soma, né, dos três vetores aqui. Tá? Essa é a componente x do nosso vetor soma. Agora eu vou para y. A1 vezes 1, que vai dar A1. A2 vezes menos 1, que vai dar menos A2. E aqui eu tenho A3 vezes 0, que dá 0. Então não preciso colocar ali o A3. Agora a componente z, A1 vezes 0 dá 0. A2 vezes 1 vai dar A2. E A3 vezes menos 1 vai dar menos A3. Tá? Então aqui eu economizei uma linha. No lugar de eu fazer a distributiva e depois somar os vetores, eu fiz tudo de uma vez só. Bom, aqui nós aplicamos a igualdade entre vetores. O vetor do lado esquerdo da igualdade é igual ao vetor do lado direito, ou seja, componente x igual a componente x, componente y igual a componente y e a componente z igual a componente z. Tá? Agora eu só vou montar o sisteminha linear aqui para a gente fazer a resolução. Eu vou inverter aqui para deixar essa equação igual ao número, né? Que é como a gente costuma escrever um sistema linear. Então vai ficar lá A1 menos 2A2 mais 3A3 igual a componente x daqui, que é menos 2. Aí eu vou ter a y, A1 menos A2, igual a componente y daqui, que é 2. E eu vou ter A2 menos A3, igual a componente z do vetor, que é 2. E esse é o nosso sistema linear. Então nós temos três equações, três incógnitas. A princípio, esse sistema possui solução, né? Se a gente já tivesse três incógnitas e duas equações, a gente já sabia de antemão que o sistema teria pelo menos um grau de liberdade, ou seja, ele teria uma variável independente, né? Que é uma variável livre. Então aqui nós temos a condição, né, de encontrar, ou não, né? Pode ser que essas equações aqui sejam combinação uma das outras, né? E daí a gente fique, né, com o sistema indeterminado também, né? Mas aqui eu adianto para vocês que tem solução, tá bom? Vamos lá. Então eu preciso resolver esse sistema linear aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer a soma, né, das equações. Eu vou fazer do jeito que mais simples. Eu posso utilizar também, transformar isso numa matriz, né, expandida e aplicar as operações lineares, né? Operações elementares, desculpa, para encontrar uma matriz identidade, e daí nessa matriz a gente consegue voltar para o sistema e achar o valor das variáveis. Né? Mas aqui, como o objetivo é encontrar só os valores de A1, A2 e A3, eu vou utilizar o sistema, a maneira mais fácil, né? Mais simples de resolução, que é isolar as variáveis e substituir numa equação. Tá? Então, olha, o meu foco vai ser resolver o sistema apenas na variável A2, né? Que ela está presente nas três equações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o A1 nessa, vai ficar em função de A2. Eu vou substituir aqui. Eu vou isolar o A3 nessa, vai ficar em função de A2. Eu vou substituir aqui. Aí a primeira equação vai ficar só em função de A2, encontro o valor dele, e depois eu volto e substituo nas outras duas para encontrar os valores de A1 e de A3. Tá certo? Então vamos lá. Nesta equação, deixa eu usar aqui a caneta preta, nós vamos ficar com A1 igual a 2 mais A2. Né? O A2 está menos, passa para cá mais. E nessa outra de baixo aqui,
nós vamos ficar com A3, vai ficar menos A3, né? Então, deixa eu ver aqui. Se eu passar o A3 para lá, fica mais. Então, vai dar A3 igual a A2 menos 2. Olha, eu passei isso para cá, o 2 passa menos, e o A3 passa para lá mais. Daí depois eu inverti, né? Então, ficou A3 igual a 2 menos 2. Bom, eu sei o valor de A1. Aí, pessoal. Desculpa, garganta. Eu sei o valor de A1, que é a função de A2, e o valor de A3, e eu vou substituir esses dois caras aqui, né? Tanto A1 quanto A3, tá bom? Deixa eu vir pra cá. Então, eu vou ficar lá com A1, que na verdade é 2 mais A2, menos 2A2, mais 3 vezes A3, que vale a 2 menos 2. Isso daqui é igual a menos 2. Bom, agora eu preciso somar o que tem A2, né? E os números eu jogo para o lado direito ali para poder encontrar o valor de A2, né? Quanto que eu vou ficar? Aqui eu tenho 3A2, mais um A2 vai dar 4A2, menos 2A2, vou ficar com 2A2. Vai ser igual. Aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 3 vezes menos 2, vai dar menos 6, mais 2 menos 4, que passa para lá mais 4, né? Mais 4 menos 2, vai dar 2. Ou seja, o nosso A2 é igual a 2 divididos por 2, que vale 1, né? Esse é o nosso primeiro valor. Agora eu posso substituir o valor de A2 aqui para encontrar o valor de A1 e o valor de A2 aqui para encontrar o valor de A3, né? Então vamos lá. Vou reescrever aqui embaixo. A1 é igual a 2 mais A2, né? Essa mesma equação aqui. Fazendo a substituição, A1 é igual a 2 mais 1, que é 3. E a outra equação, A3 é igual a 2 menos 2. O A3 vai ser igual ao A2, que vale 1, menos 2 dá menos 1. Portanto, né, as constantes são A1 igual a 3, A2 igual a 1 e A3 igual a menos 1. Tá certo? Isso faz com que o nosso vetor W seja expresso como uma combinação linear dos vetores da nossa base AB, U e V, da seguinte forma. Então, eu tenho A1, que é igual a 3AB, mais o A2, que é 1, né? 1U, mais o A3, que é menos 1, vezes o V. Tá? E essa daqui é a combinação linear, né, dos vetores da base para formar o nosso vetor W. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado da resolução desse exercício, tá? E até a próxima.